Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos ao nosso último conteúdo e eu espero que vocês estejam aproveitando as aulas e tirando todas as suas dúvidas sempre que possível. Pessoal, então, vamos lá. Os antiparasitários, então, são medicamentos que têm uma importância muito grande para a gente na medicina veterinária, porque os parasitas são responsáveis por muitas perdas na pecuária, tanto por irritar os animais com relação ao incômodo de ter aquele parasita em volta dele, né, que acaba atrapalhando a ingestão do alimento dele, quanto pela própria esfoliação que eles acabam causando, né, pela retirada de sangue, que acaba definhando esse animal e prejudicando o seu desenvolvimento, tá? Então, é muito impactante, tem uma alta prevalência desses ectoparasitas nos animais de produção, principalmente, né, o que a gente vai ter mais prejuízo, mas eles também causam um incômodo bem grande nos animais de pequeno porte, né, os animais de companhia. E alguns deles, um ponto importante é que alguns deles são zoonoses, né, podem transmitir zoonoses para a gente. Então, esse é um ponto bem importante que a gente precisa sim se preocupar com relação ao controle de ectoparasita. Os ectoparasitas, eles podem ser orais, tá? E normalmente eles estão na apresentação de suspensão ou solução, que normalmente são as que são usadas para pequenos animais. Os em pasta, que normalmente são usados em cavalos, principalmente. Os comprimidos também são usados em pequenos animais. E os grânulos ou cubos de incorporação à ração, que normalmente são utilizados em animais de produção. Ele também pode ser injetável, que ele é muito utilizado dessa forma em grandes animais, tanto por via subcutânea quanto por via intramuscular. E aí normalmente usa esse equipamento, né, que é a pistola, que vocês estão acostumados a ver, né, em propaganda na televisão, de vacinação, ou até mesmo ver na fazenda, né? Então esse é um equipamento que é comumente utilizado também para administrar antiparasitários, tá? E eles ainda podem ser por via cutânea, que é o Puron ou Spoton, que a gente já viu lá na aula de formulações, né, de formas farmacêuticas. Só que a gente precisa tomar um cuidado, né? Esses medicamentos, eles devem ser, principalmente nos animais de produção, eles devem ser evitados de ser feitos em épocas frias e chuvosas. Por quê? Época fria, eu tenho uma vasoconstrição, então, consequentemente, eu tenho uma menor absorção desse medicamento e a chuva, obviamente, vai acabar lavando literalmente esse medicamento e impedindo a sua absorção, né? Lembrando que alguns desses medicamentos, eles não agem só por absorção, né? Eles não vão ser absorvidos, cair na corrente sanguínea, para quando o parasita picar o animal, ele ser afetado por esse princípio, mas muitos deles vão agir sobre a pele mesmo por contato. Quando o parasita entrar em contato com a pele, ele acaba tendo o efeito dele. Tá? Ele também tem que tomar cuidado em ovinos, porque existe a lanolina e ela é capaz de atrapalhar o funcionamento desse antiparasitário e acabar fazendo com que ele perca a sua função. Com relação à absorção e distribuição, ele pode ou não ser absorvido no trato gastrointestinal, tá? Então, isso vai diferenciar no mecanismo de ação. Então, aqueles que não são absorvidos, eles vão agir na luz do órgão em contato com o parasita, e os que são absorvidos vão ter a ação quando eles vão para a corrente sanguínea, né? E vão ter essa ação quando o parasita. A biotransformação pode ser no fígado, no rúmen ou em outras estruturas do organismo, certo? Não tem um local específico, é muito variável. E a eliminação também é bem variável, pode ser pela urina, pelo bile, pelas fezes, pelo leite em algumas situações, e isso vai dar aquelas limitações de carência para a gente. Os mecanismos de ação pelo qual esses antiparasitários funcionam vão variar um pouquinho, tá? Então, alguns deles vão causar incoordenação neuromuscular, então eles vão interferir com a acetilcolina, com o GABA, né, com a colinesterase, e vão causar essa incoordenação muscular. Eles podem interferir no metabolismo de carboidratos, tá? Porque a glicose não é a principal fonte de energia, então eles usam a glicose para produzir essa fonte de energia deles. Então, alguns medicamentos podem interferir nesse metabolismo de carboidratos e alguns deles vão interferir na integridade dos microtúbulos. Esses microtúbulos são estruturas como se fossem canudos mesmo, que vão auxiliar no controle da homeostase desse parasita, né? Então, esse antiparasitário interferindo nesse microtúbulo, ele vai interferir na homeostase e, consequentemente, vai causar a morte desse parasita. O que vocês vão perceber se vocês pegarem medicamentos e começarem a olhar a bula, que é uma dica que eu sempre dou para os alunos, comecem a pegar os medicamentos e olhem as bulas
para ver o que tem, se tem associação e pensar por que que eles estão associados, né? Então é muito comum a gente pegar esses antiparasitários de pequenos animais, que é o mais comum da gente pegar assim na mão, né? E quando a gente olha a bula, você vai ver que tem vários princípios. Normalmente são pelo menos 2 princípios, 2 ou 3 princípios. Por quê? Eles vão causar um sinergismo, lembra lá? Os efeitos vão se somar. E aí eu posso ter um efeito só por adição, que eu vou somar os efeitos, ou posso ter por potenciação, que o efeito vai ser ainda maior do que eles isolados. E isso faz com que haja uma ampliação do espectro de ação. Então, vamos supor, eu pego um medicamento que tem ação sobre nematódio e um que tem ação sobre cestódio e trematódio. Então, eu consigo pegar vários parasitas com uma aplicação só de um único medicamento. E aí, o que acontece em muitas situações é que há a eliminação de resíduos, uma por ultrapassar os limites do organismo, né? Então, tem a dose, a pessoa vai lá e faz uma dose excessiva, que além de correr o risco de intoxicação, vai ter uma eliminação muito maior do corpo, né? Então, pensa lá, é para jogar 10 ml para cada 20 quilos do animal, vamos supor, tô chutando aqui, tá? E a pessoa vai lá e joga 10 ml para cada 10 quilos, então tá jogando um excesso. Então esse excesso vai ultrapassar o limite que é necessário de fato, e eu vou ter perdas que vão levar aos resíduos, tá? Tanto ambientais quanto no leite ou na carne desses animais. E eu posso ter um impacto ambiental muito grande, certo? Por quê? Porque esses medicamentos vão ser eliminados para o meio ambiente, tanto pela urina quanto as fezes, e alguns deles vão ser eliminados de uma forma intacta. Então, o que acontece? Esse medicamento, da forma intacta, que cai no ambiente, ele vai contaminar o bolo fecal, vai contaminar o lençol freático e o solo, e isso vai causar impacto porque os micro-organismos ou os insetos que estão envolvidos, né, tipo minhoca, besouro e outros insetos que auxiliam na degradação, por exemplo, dessas fezes, podem ser mortos por esse antiparasitário. Então eu vou ter complicações muito graves, inclusive contaminação de lençol freático, que é um ponto muito importante, que por isso tem se tentado desenvolver substâncias mais voltadas ao natural para minimizar esses impactos ambientais. Esses medicamentos que a gente usa, eles podem ser antihelmínticos, antiprotozoários e para controle de ectoparasiticidas. E a gente só vai falar dos antihelmínticos e do controle de parasitas, tá? O dos antiprotozoários vocês vão ver mais para frente lá nas clínicas. Então vamos lá, antihelmínticos. Vamos ver primeiro quem são os helmintos, né? Lembrar, os helmintos, a gente tem os nemateumintos e os plateumintos. Os nemateumintos são os vermes cilíndricos, certo? Então, lá, o Ascarisum, Dilophilaria, Ancylostom, Haemoncus. Então, todas as espécies têm algum tipo de nemateuminto que ele é acometido. Quando a gente fala de plateumintos, a gente está falando dos vermes achatados, tá? Então, eles podem ser os que são segmentados e os não segmentados. Os segmentados são aqueles que são os cestódios, certo? As tênias, o dipilidium, o equinococcus, enquanto os trematódios, que são os não segmentados, a gente tem lá a facíola, a esquistossoma, a euritrema. Então, existem vários parasitas que a gente precisa tratar nesses animais, tá? Então, vamos ver primeiro os anticestódios e antitrematódios, que são, então, os vermes achatados, certo? Segmentados ou não. Esses parasitas, pessoal, eles são o principal princípio que a gente tem, que atua neles principalmente, não que não atue em outros, mas atue principalmente nesse, é o praziquantel. Qual que é o mecanismo de ação do praziquantel? Ele vai interferir na contração neuromuscular desse parasita, causando então uma paralisia espástica. Então ele vai literalmente ter convulsões e vai morrer, certo? Esse que é o princípio do raciocínio do mecanismo de ação. Então lembra lá que ele vai pegar se ele é um anticestódio ou antitrematódio, vai pegar os vermes achatados, segmentados ou não, tá? Então aqui, ó, dipilídeo, tenídeo, anaplocefalídeo, então essas famílias que eles vão acometer, certo? Que eles vão interagir, que eles vão afetar. Então, o praziquantel, pessoal, eles têm efeitos tóxicos, tá? Eles vão causar náusea e vômito também. Então, um ponto de limitação dele não deve ser utilizado em cães menores de 4 semanas e gatos menores de 6 semanas, tá? Então, obviamente, quando você compra lá, vou falar dessa marca que tá aqui, né? Drontal Puppy. Quando fala puppy, ele já foi desenvolvido para filhote, tá? Então, já se tem um controle, já se tem indicação para esses animais, tá? Então, quando a gente compra o puppy,
Qual que é o intuito? É pegar ele na forma líquida, para facilitar a administração, tá? Mas sempre é por volta dos 30 dias que a gente vai começar a administrar esse medicamento nos cães e 45 dias nos gatos, tá? E aí ele pode ser assim, comprimidinho, que é o mais tradicional da gente ver, mas também pode ser injetável de forma de pasta, que é o que a gente usa no cavalo, tá? Que é aquele eletuário, lembram que a gente viu nas formas farmacêuticas? A seringa que a gente gira e dá a quantidade que o animal precisa, tá? E comumente ele é feito em associação, tá? Ele não é feito isoladamente, beleza? Ótimo. Vamos ver então os antinematóides. Esse tá fácil, né? Então, anticestóide e antitrematóide só tem o praziquantel e todos que a gente falar agora são antinematóides. Não que um não possa agir em outro, mas que o praziquantel ele é mais efetivo contra o anticestóide e antitrematóide e esses contra nematóides. Então, o primeiro que a gente vai ver é o levamisol, tá? O levamisol também vai causar paralisia espástica nesses animais, tá? E ele pega nematóides gastrointestinais e pulmonares de ruminantes, suínos, equinos e aves. Então, normalmente o levamisol a gente usa só em grandes animais e no ser humano, tá? A gente não costuma usar em pequenos animais. Como é que ele atua? Ele vai causar essa paralisia espástica, mas ele pode também afetar o hospedeiro, né? Então, o animal de produção. Então, esse animal vai apresentar salivação, letargia, anorexia, vômito, tremor muscular. Isso acontece principalmente em cavalo, cão e gato. Então, você tomar muito cuidado com o uso no cavalo, já que normalmente em cão e gato a gente não usa, tá? Qual que é o risco aqui? Como são medicamentos que a gente usa em animais de produção, o risco é sempre a pessoa ter esse produto lá na fazenda e querer fazer nos cães e gatos da propriedade, tá? E aí ter os quadros de intoxicação, que não é muito difícil de acontecer, tá? Então, esse é um ponto importante, porque normalmente quem mexe com fazenda, quem quer trabalhar com grandes, acha que não vai trabalhar nunca com pequeno, né? E pode acontecer nessas situações de aproveitar o produto que já tem na fazenda e acabar fazendo nos animais, vocês terem que ajudar o proprietário nesse sentido. Além disso, pessoal, a forma deles é bem variável, tá? Então ele pode vir em forma de suspensão e solução oral, puron, bolos e solução parenteral. Esse bolos aqui são aqueles pellets que a gente coloca na ração, tá? Então tem diferentes formas que ele pode ser aplicado. Essa forma aqui, ó, para quem nunca viu, é o puron, tá? Então, nessa parte aqui, ele tem uma graduação, certo? Dessa graduação, a gente vai de acordo com o peso do animal. Então, vamos supor, o animal pesa 100 quilos. A marca é aqui dos 100 quilos. Então, eu vou apertar esse frasco, o medicamento vai vir por aqui. Quando chegar no 100, eu paro de apertar, o líquido fica aqui, tá? Ele não volta. Aí, essa aqui mantém fechado, né? Eu abro essa parte e faço puron. O que é puron? Jogar por todo o dorso do animal, beleza? É bem facinho de usar. O pirantel, então, também é um outro medicamento. Esse a gente usa muito em pequenos animais, tá? Ele também vai causar uma paralisia espástica. E o espectro de ação é nematóides gastrointestinais de cães e de equinos, tá? Essas apresentações aqui são para cães e gatos, mas existem as apresentações para cavalo. Normalmente, como eu falei para vocês, esse aqui, ó, tá vendo que tem um filhotinho aqui na frente? Normalmente, os que são em solução, a gente deixa para os filhotes, por conta do peso, tá? Do volume a ser necessário, que um comprimido seria muito difícil partir, tá? Normalmente, o pirantel vem em associação com o praziquantel e com outro medicamento que a gente já vai ver, que é o febantel. O pirantel, ele pode vir em duas apresentações, tá? Ele pode vir tanto na forma de tartarato, quanto na forma de palmoato. Qual que é a diferença? A diferença é que quando é tartarato, ele tem pouca absorção no trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Ele atua na luz do órgão, tá? No parasita que está na luz do órgão. Quando eu falo em palmoato, ele tem uma boa absorção no trato gastrointestinal. Então, como que ele vai agir? Quando o parasita for parasitar o hospedeiro, é que ele vai ingerir o princípio com o sangue. Quais são os efeitos tóxicos, tá? Eles não são tão comuns. Tá? É mais difícil o pirantel dar efeito colateral, intoxicar, mas pode acontecer, né? Porque envolve alguém administrando o medicamento e pode haver erro no cálculo. Então, eu vou ter salivação, letargia, anorexia, vômito e tremor muscular. Porque lembra, ele interfere com a acetilcolina, com o GABA, então interfere na condução neuromuscular. Então, por isso que vai ter esses efeitos no hospedeiro. Uma grande vantagem dele é que ele pode ser administrado em animal gestante, lactante e jovem, porque ele não vai interferir no desenvolvimento do
feto do neonato. Outra classe que a gente usa bastante são os benzimidazóis, tá? A gente tem o tiabendazol, albendazol, fenbendazol, mebendazol, febantel. Todos esses são benzimidazóis, tá? O febantel é uma prodroga, então ela entra na forma de febantel, ela é metabolizada e aí se torna o febendazol. E nele a gente pode ter tanto para vermífugos quanto como solução otológica, tá? Que vai auxiliar no controle de ectoparasitas. Qual que é o mecanismo de ação? Então, basicamente, eles vão interferir na integridade dos microtúbulos, né? Então, até agora, todos eles fazem uma alteração neuromuscular do parasita. Nesse caso aqui, eu tenho uma interferência da integridade dos microtúbulos, certo? Então, vai interferir na homeostase. Quem que ele age? Ele age lá, o Toxocara, Echinococcus, Ascaridia, Capillaria. Perceberam? Tem um Echinococcus aqui, certo? Que é um trematóide e o cestódio. Então, eu tenho vários parasitas que ele pode atuar, tá? Um problema dele é o quê? Que eles podem causar teratogenicidade. Então, isso vai variar de quem é o princípio, a dosagem, mas eles podem causar. Então, o seu uso é controlado para gestante, certo? Teratogenicidade é aquela capacidade de causar anomalias na formação do desenvolvimento fetal. E eles podem vir na forma de suspensão, solução, grânulo, tablete, pasta, bolos ou pellet. Então, esse aqui é um biscoito, na verdade, porque ele é palatável, né? Então, ele é um comprimido palatável em formato de osso, não é redondinho como a gente viu na aula de forma farmacêutica. E esse aqui é a forma de pasta, que a gente pode chamar também de eletuário, porque a gente vai forçar o animal a ingerir, ok? Beleza. Essa outra classe aqui também é muito utilizada, muito conhecida, né, que são as avermectinas. Elas são amplamente utilizadas, tanto em grandes quanto em pequenos. O mais famoso de todos, né, é o Ivomec, né, mas a gente tem, por exemplo, o Mectimax, que é voltado para pequenos animais. Esses são os mais famosos, tá? Mas existem vários outros medicamentos que têm as avermectinas ou milbemicinas, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, quem são as avermectinas? Então, a gente tem ivermectina, abamectina, doramectina, selamectina e eprinomectina, que são esses princípios que eu tô aqui mostrando para vocês. As milbemicinas são duas, tá? Que é a milbemicina e a moxidectina. Então, estão nesses princípios aqui. Acho que o mais comum de vocês já terem ouvido falar é o Advocate e o Sidectina. Como que eles agem? Eles também interferem na condução neuromuscular, mas eles causam paralisia flácida, tá? Então não tem um tônus, uma contração constante dessa musculatura. O que acontece é que ela fica flácida, ela fica relaxada, fica mole, ok? E aí, pessoal, no parasito, os receptores GABA estão no tecido periférico, enquanto nos mamíferos estão no receptor do sistema nervoso central. Então, por isso que quase não afeta o mamífero, certo? Por isso que vai ter efeito no parasita, mas não vai afetar tanto o mamífero. Mas óbvio que em doses excessivas eu posso ter efeitos tóxicos, sim, nesse paciente. E tem um detalhe que algumas raças de cães não podem receber esses medicamentos, tá? Pelo menos a maioria deles. Quem que eles agem? Eles agem em nematóides gastrointestinais e pulmonares e pega também a Dirofilaria, que é um ponto bem importante, né? Que a Dirofilaria é aquele verme do coração, que é muito comum em regiões litorâneas, mas que de uns anos para cá ele já vem sido diagnosticado em cidades mais do interior, tá? Não só em cidades litorâneas, como era o tradicional antigamente. A absorção dele é tanto pelo trato gastrointestinal quanto pela pele, tá? Então ele pode ser feito por via oral, por via tópica, por via injetável. E ele tem uma longa ação quando é pela via subcutânea injetável, certo? Esse medicamento tem uma ampla distribuição, tá? Então ele vai pela pele, vai para os pulmões, para os fluidos orgânicos, então para o sangue e para o plasma, e aí que é o problema, porque ele acaba indo para o leite também, então a maioria deles vão gerar carência e por isso eles não são recomendados, na sua maioria, para ser utilizado em animais de produção leiteira e tem carência nos animais produtores de carne. A biotransformação é no fígado e no rumen e a eliminação por fezes, urina e leite, certo? Então, olha lá, ó, carência, carne, a ivermectina, 45 dias em bovino e 21 em ovino, leite, produtor de leite não recomendado. Abamectina, 21 dias. Doramectina, 50 dias, e tudo não recomendado para animal produtor de leite. Moxidectina, 28 dias no bovino e não recomendado para o leite.
Quais que são que eu posso usar? Milbemicina e a selamectina. Qual que é o problema? Eles são mais caros, então por isso que em geral as pessoas não usam e acabam, infelizmente, usando essas outras ivermectinas, avermectinas e milbemicinas, que geram encontros desses princípios no leite, tá? Diversas pesquisas mostram que há sim vestígio desses componentes no leite, demonstrando então um manejo inadequado desses animais que receberam esses tratamentos. Em quem que a gente não vai usar? Então, são essas raças aqui, tá? Então, os sheepdogs, tá? Aqui é o Old Sheepdog, que é o mais comum, e esse outro Sheepdog, que é o Bearded, que não é tão comum da gente ver. Os pastores australianos, né? Que são esses dois. E os Collies, tá? Os Border Collies, o pastor de Shetland e o Collie em si. Tá? Então, esses animais, nessas raças e nas suas cruzas, existem ainda alguns relatos de pastor alemão também, a gente não deve utilizar as ivermectinas e as avermectinas e as milbemicinas. Por quê? Porque essas raças têm uma deficiência na barreira hematoencefálica por conta deles não terem essa proteína P. Então é muito mais fácil dar complicações desses animais, tá? Então se você der, vai dar intoxicação, vai dar problema, tá? Então nessas raças a gente não vai usar de jeito nenhum ivermectina, milbemicina e selamectina, tá? Porque pode causar problema, principalmente se for injetável, certo? Injetável, nem pensar. Existem alguns relatos de que pela via oral seria possível, pela via tópica, mas ainda assim existem relatos de intoxicação, então é melhor evitar, tá? O que seria viável de se usar é a moxidectina, que está presente no Advocate, mas ainda assim é arriscado, tá? Nesses casos em que é necessário um controle parasitário, é melhor lançar mão de outros princípios, outros medicamentos, certo? Em bezerros, o seu uso também tem que ser restrito, tá? Porque existe uma baixa margem de segurança em animais com menos de 4 meses, que ele pode desenvolver sinais de depressão, de intoxicação, tá? Principalmente com o uso da abamectina e da moxidectina, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Que formato que as avermectinas e as milbemicinas vêm? Elas podem vir em solução parenteral, por exemplo, o Ivomec, que é injetável, Puron, que tem o Advocate, o Advantage, oral, pasta, bolos, premix, então tem várias formas que ela pode ser administrada. E o último que a gente vai ver aqui, de antinematóide, é a hemodepsida, tá? O que é a hemodepsida? Ela, então, é outro antiparasitário que vai pegar esses parasitas aqui, tá? Então, ancilostomídeos em geral, toxocara, toxocaris e o tricuris, tá? Normalmente são mais usados para gatos, tá? Então, aqui, ó, Drontal gatos e Spoton, então o líquido que a gente põe na cernelha, entre as escápulas, e o Profender, que também é Spoton, tá? Os dois são da Bayer. Mecanismo de ação, eles também vão causar paralisia flácida, certo? Só que eu não vou usar em gato com menos de 8 semanas de vida e ou menos de meio quilo, tá? Então, se o animal tiver mais de 8 semanas, mas tiver menos de meio quilo, também não vou usar, tá? Se ele tiver mais de meio quilo, mas tiver menos de 8 semanas, eu não vou usar. E também não vou usar em pele que tenha lesão, então se o animal tem uma lesão na região de aplicação, eu não vou usar. E também não vou usar pela via oral, certo? Então, sempre pela via tópica para minimizar intoxicações. Beleza, pessoal? Então, esses foram os antiomíticos e daqui a pouco a gente vê os que controlam os ectoparasitas. Até mais!